Neste vídeo, eu vou te ensinar quais são as 4 propriedades básicas do som, ou seja, as 4 características que definem e distinguem um som do outro. E vou te ensinar também o que cada uma dessas características significa em termos práticos. Vamos lá? Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. O objetivo desse vídeo não é te dar uma aula de física, mas sim te proporcionar o conhecimento mínimo necessário, o básico que você precisa saber sobre o funcionamento do som, que é a matéria-prima da música. A primeira propriedade do som para a qual eu quero chamar a atenção de vocês é a duração. A duração está diretamente relacionada ao tempo que cada som vai durar. Ou seja, quando a gente toca uma nota, quanto tempo aquela nota ali vai soar. Por exemplo, a gente pode tocar uma determinada nota e logo após a gente tocar essa nota, a gente já interromper esse som. Nesse caso vai ser uma nota curta. Se a gente toca essa mesma nota ou outra qualquer e deixa ela soando durante um bom tempo, ela vai ser uma nota longa. A quantidade de tempo que cada uma dessas notas vai soar é o que a gente chama de duração. Eu vou tocar a nota Lá, executada na quinta corda do nosso instrumento, 2 vezes. Na primeira, eu vou interromper o som logo depois de tocar a nota, e na segunda, eu vou deixar a nota soando por um tempo maior. Perceberam? É a mesma nota, mas elas tiveram duração diferente. Portanto, a duração é um conceito bem simples de ser compreendido. Ela tem uma relação íntima com o tempo que cada nota vai soar. A segunda propriedade sonora sobre a qual eu quero falar é a intensidade, que algumas vezes também é chamada de volume. Volume ou intensidade, a ideia é a mesma. É quão forte ou fraco cada som vai soar. Então eu vou tocar novamente a corda Lá, primeiro tocando ela bem leve, bem fraquinho, para ter uma intensidade baixa, e depois tocando ela um pouco mais forte, para ter uma intensidade um pouco mais alta. Perceberam? Novamente eu toquei 2 vezes a corda Lá, só que na primeira a gente teve uma intensidade mais baixa, e na segunda a gente teve uma intensidade mais alta. A intensidade, portanto, está relacionada ao volume de som. Tranquilo? A terceira propriedade do som que eu vou explicar para vocês é a altura. Não confundir a altura com a intensidade sobre a qual a gente acabou de falar. Eu sei que muitas vezes no nosso vocabulário cotidiano a gente usa altura e volume como se fossem sinônimos, né? Você fala, abaixa esse som, abaixa a altura dessa caixa, né? Se referindo ao volume, à intensidade. Mas em termos musicais, a altura diz respeito a quão grave ou quão aguda uma nota é. Quanto mais grave, mais baixa essa nota é. Quanto mais aguda, mais alta ela soa. Então, por exemplo, se a gente pega nossas cordas Mizona e Mizinha, ambas são a nota Mi, certo? Só que uma é uma nota Mi grave e a outra é uma nota Mi aguda. Portanto, essa nota da Mizona é mais grave do que a nota da Mizinha. Você pode pensar de maneira visual, realmente. Quando a gente ouve um som grave, a gente vai imaginando ele indo para baixo. Quando a gente ouve um som mais agudo, a gente imagina ele indo para cima. Por isso que a gente fala de escala descendente ou escala ascendente. Se de uma determinada nota a gente caminha para notas mais agudas, a gente está caminhando num sentido ascendente. Se dessa mesma determinada nota a gente vai para outras notas mais graves, a gente imagina um caminho descendente. Então olha só, uma nota Mi grave e uma nota Mi aguda. Embora ambas sejam notas Mi, elas estão em alturas diferentes. A nota Mi da Mizinha é uma nota aguda, ela está mais alta do que a nota Mi da Mizona, que é uma nota mais grave
e que, portanto, está mais baixa do que a nota da Mizinha. Evidente que eu usei a nota Mi como exemplo, mas que qualquer uma das 12 notas do nosso sistema musical pode ser tocada em alturas diferentes. Então promete para mim que você não vai mais confundir o conceito de altura com o conceito de intensidade. Quando a gente se referir à altura de um ponto de vista musical, a gente vai estar falando sobre quão grave ou quão agudo aquele som é. E a quarta e última propriedade do som é o que a gente chama de timbre. Eu gosto muito de usar uma analogia para explicar isso para as minhas alunas e alunos. Eu costumo dizer que o timbre é a cor do som. É o que faz a gente distinguir qual é a fonte sonora daquele som que a gente está ouvindo. É o que faz a gente distinguir, por exemplo, entre uma voz masculina e uma voz feminina, entre a voz de uma criança e a voz de um adulto, entre a voz de duas pessoas adultas diferentes, ou, por exemplo, a voz de uma mesma pessoa em dias diferentes. Hoje, por exemplo, não sei se vocês notaram, mas eu estou um pouco mais rouco. Então o timbre da minha voz está diferente de quando a minha voz está no seu estado normal. O timbre é o que faz a gente distinguir entre uma nota tocada, por exemplo, num piano, dessa mesma nota tocada no violão, de uma nota tocada num violão de cordas de nylon e essa mesma nota tocada num violão de cordas de aço, entre uma nota tocada numa guitarra com um timbre bem limpinho e uma nota tocada numa guitarra com um timbre mais sujo, distorcido. Portanto, a propriedade sonora que faz a gente conseguir entender qual a fonte, qual a origem de um determinado som, é o timbre. Sabe, por exemplo, quando uma mesma música foi gravada por 2 ou mais intérpretes diferentes e a gente consegue distinguir quem foi que gravou aquela música? Nesse caso, é o timbre que está em jogo. Claro que essa não é a única diferença entre um intérprete e outro. A própria interpretação, a intensidade com que cada um vai cantar as notas, tudo isso também vai ajudar a estabelecer quais são as características de cada cantor, de cada cantora. Quando a gente ouve uma determinada música e a gente consegue reconhecer qual cantora, qual cantor, qual intérprete está cantando, por exemplo, essa voz é do Renato Russo, essa voz é da Cássia Eller. É o timbre que está em jogo. Cada pessoa tem o seu próprio timbre, cada instrumento musical também. Eu acredito que o timbre seja a propriedade sonora mais difícil de entender para um iniciante, para uma iniciante na música. Mas eu espero que com essas explicações todas que eu dei, você tenha conseguido entender. Me conta aqui embaixo se você achou fácil essa compreensão ou se ainda está um pouco confuso para você. Portanto, as 4 propriedades do som são duração, intensidade, altura e timbre. E se você gostou do que você aprendeu nesse vídeo, você já sabe, né? Deixa uma curtida para a gente ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e aproveita para se inscrever no canal e também para ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que eu tenho postado todas as quintas-feiras para ajudar você a entender cada vez melhor sobre o universo da música. Muito obrigado por estar acompanhando o canal, um abração vitálico para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.